nada do tipo não, tá? Por favor. É só sinusite mesmo. Então o médico chegou e falou assim: você vai ter que tomar agora alguns cuidados, né? Arranca a cabeça, troca, lá no cemitério de Pedro tem bastante, né? Vai lá, troca, coloca outra nova. Não, não é assim não, né? Mas sinusite, eu não sabia. E ele começou a me falar de alguns detalhes, né? Algumas fumaças específicas elas podem afetar. E alguns ambientes também. Daí ele falou, ó, toma muito cuidado com algumas coisas, principalmente dentro de transporte, né? Porque o ar-condicionado no meio do transporte muitas vezes não é tão limpo quanto a gente imagina. E aí afeta diretamente. Porque nesses dias muito trem, muito gelado, daí você vai pro lado de fora quente. Ônibus gelado, daí você vai pro lado de fora quente. Então acaba afetando mesmo. Mas nada que não se resolva, né? Então, glória a Deus por isso. Quero que os irmãos abram as vossas Bíblias no livro de Salmos, capítulo 127. Porque, irmãos, se eu for falar tudo que eu anotei aqui, já tudo foi dito. Achei tremendo, falei aleluia, não vou nem pregar. Aleluia, né? E glória a Deus que nós não pregamos, nós só falamos aquilo que o Espírito Santo de Deus ele ministra, né? Isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele nos orienta sobre algo. No livro de Salmos, no capítulo 127, Ele fala algo grandioso para nós, que se nós percebermos, Ele já tem nos dito desde o início do culto. Como assim? Desde a hora que o pastor Laércio pediu para abrir lá em 2 Reis, desde que ele falou lá de Naamã, até os louvores e o testemunho, Deus já está nos falando daquilo que Ele quer para nós. Para esses dias, sim. Para a nossa vida, com certeza. Amém? Todos abriram? Então diz assim a palavra do Senhor. Peraí, todos já? Na minha tradução fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dorme. Amém, irmãos? Glória a Deus, somente até aí. Desde o início, o pastor Laércio foi usado para poder falar algo sobre nós. E isso é necessário citar por quê? Porque o Senhor, Ele tem feito muitas coisas em nossa vida. Quando nós estávamos desesperados, qual é a primeira coisa que nós pedimos para Ele? A resposta do desespero, não é? Então, se o desespero era uma porta de emprego, o que você pediu para Ele? A porta de emprego, não foi? Ou seja, Senhor, muda a minha condição financeira. Mas a mudança da sua condição financeira mudou o seu hábito com o Senhor? Segura aí. Como assim? Quando nós estamos desesperados e quando nós nos posicionamos diante de alguns parâmetros, nós temos que entender: o nosso posicionamento ele está baseado no desespero, ou seja, nas prioridades emergenciais, ou ele está naquilo que o Senhor ele tem preparado para nós. Então vemos esta condição. O pastor Laércio ministrou no início do culto e falou: Naamã, ele pegou, já passava, lepra não é uma coisa que se dá de uma hora para outra, né? E você não vive de lepra e já fala assim, eu quero fazer. Não, você passa por um processo. A lepra é um processo que você passa. Nós já fomos visitar, eu e minha esposa, uma pessoa que tinha lepra, oramos por ela. E Deus, pela misericórdia dele, né, fez com que essa pessoa fosse restaurada. E assim, nós sabemos o que é. Nós sabemos o que é chegar perto de uma pessoa com lepra. Nós sabemos como que é aquele cheiro forte perto de uma pessoa com lepra. Mas não quero dar essa atenção para isso. Quero dar atenção para o seguinte: ele sabia o que ele tinha. Mesmo que ele quisesse, ele não conseguia esconder. Mesmo que ele precisasse, ele não poderia esconder. Porque a lepra é algo que, aonde a pessoa estiver, ela é identificada. Então, da mesma maneira, pegando isso que o pastor Laércio falou e pegando aqui alguns testemunhos, tem muito a ver
com a prioridade que nós estamos dando diante daquilo que Deus tem nos dado. Como assim? Se nós estamos completamente enfermos, tanto espiritual, quanto emocional, quanto intelectualmente, como nós conseguimos esconder isso das pessoas? Tem como? Não. A irmã Andréa foi muito enfática quando ela disse aqui, não foi? Ela chegou lá, ela estava lá, glória a Deus, aleluia, né? No fogo, daqui a pouco a irmã fez um negócio contra ela, ela fez o quê? Né? Se manifestou a ira, a raiva, o ódio, o rancor, o ressentimento, a amargura, foi tudo de uma vez. Por que isso acontece? Porque muitas vezes, quando nós achamos que nós estamos em pé, quando nós achamos que nós estamos prontos, quando nós achamos que nós somos capazes, é aí que pode vir a qualquer momento um tombo que a gente nunca espera. E qual é esse o tombo? Na verdade, isso se chama orgulho, de não reconhecer quem nós somos e de não reconhecer qual é a prioridade que nós temos dado. Como assim? Observando e continuando aquilo que já foi dito, tá? Antes de nós entrarmos aqui na palavra. O que o Senhor ele já está nos falando? Ele está nos falando que todo processo de enfermidade necessita de cura. E essa cura ela não vai vir do nosso jeito. E vou usar um pouquinho mais aqui a irmã Andréa. O que ela fez? Ela creu. Ela sabia que tinha pessoas orando. Mas o posicionamento foi de quem? Dela. Ou seja, todo o processo de cura, todo o processo de mudança, todo o processo de transformação parte de nós. Não parte da outra pessoa, não parte de outras, parte de nós. Por quê? Só Deus pode ministrar aquilo que está dentro de nós. Outra pessoa não pode, porque a outra pessoa não conhece. Você pode falar aquilo que você quiser e iludir a pessoa, mas Deus você não ilude. Ele sabe como está e como é realmente o seu coração e como estão as suas emoções. Então não adianta chegar e falar assim, de repente você está ali, né? Está tão comprometido com aquilo que nós já tivemos experiências aqui, irmãos. Eu vou falar para vocês. Cuidado quando você fala que algo é de Deus. Cuidado. E depois, não passa 30 dias, aquele negócio que era tão de Deus, tão fervoroso de Deus, já não é mais de Deus. Nós tivemos experiência nisso. Então, cuidado quando você abrir a sua boca e falar que aquele negócio ali, ó, é. Porque, na verdade, nós temos que entender em qual nível de maturidade nós estamos para que esta voz seja audível a ponto de nós afirmarmos tal declaração. Porque quando Deus ele fala, ele não volta atrás. E quando nós afirmamos isso, nós afirmamos através do nosso orgulho ou através da nossa humildade. Por quê? Porque como nós referimos a orgulho, quando nós achamos que estamos num nível aonde ninguém é capaz de ter o entendimento que nós temos, o que diz na palavra? Que Deus, ele abate essas pessoas que se acham acima. Ou seja, ele abate o orgulhoso, mas ele exalta o humilde. Por que Deus ele faz isso? Para nós começarmos a compreender. E aonde nós vimos? Então, você pode perceber que eu já estou falando tudo daquilo que Deus já falou, não é? Porque o Espírito Santo de Deus ele tem ministrado na nossa vida. Nós precisamos pegar isso e começar a colocar em nós, examinar todas as áreas. Naamã se achou tão prepotente que seria somente um caso de vem aqui, ore e resolveu. Não funciona desse jeito com Deus. Com Deus funciona, vá e faça, vá e transforme, vá e realize, aprenda na prática aquilo que eu tenho colocado em suas mãos. Não adianta falar, não existem fórmulas prontas.
As fórmulas prontas são para aqueles que acreditam que tudo é do mesmo jeito. Você é diferente da pessoa que está do seu lado. Deus fala diferente com você. Deus fala de um modo diferente. Da mesma maneira que você assimila algo, que nem agora estou falando, você está assimilando de um jeito, a pessoa do seu lado está assimilando de outra maneira. Então Deus, Ele sabe que você é único e vai tratar unicamente com você. Estratégias, planejamentos, planos, todos fazem. Mas ouvir o que tem que ser feito é só você e Deus. Ouvir como proceder é só você e Deus. Naamã viu, foi e ficou, irmã Andréia, emburrado, né? Por quê? Esse é quem? Né? Esse é quem? Daí Deus chegou, daí lá foram os homens. Contigo foi o quê? Foi o Senhor. Se te mandasse fazer isso, você não faria? Só ouça e faça. Mais nada. Entenda, para de complicar aquilo que é fácil. Para de querer uma explicação minuciosa, ou até mesmo um pouco mais aprofundada de algo que é simples. Faça. Acabou. Eu quero mudar, mude. Eu quero ler, leia. Sabe uma coisa que Deus sempre falou comigo? E uma coisa que eu aprendi? Eu tinha muita dificuldade, eu era muito, mas muito ao extremo tímido. Eu não conseguia ler. Ele falou assim: você só vai aprender a ler lendo. Eu, como assim? Leia em voz alta. Se eu tenho medo de ler em voz baixa, você acha que eu vou ler em voz alta? Sabe por quê? Eu tinha muito erro. Eu errava muito o português, eu errava muito o tipo de colocação, eu errava muito. Daí o Senhor falou: leia. Eu peguei e comecei a ler. Comecei a prestar atenção em vírgula. Comecei a prestar atenção em ponto final. Comecei a prestar atenção num parágrafo. E muitas vezes nós não prestamos atenção nisso na nossa vida. Quando é para colocar um ponto final e quando é para colocar uma vírgula. E quando tem as reticências. A gente faz tudo de uma vez. A hora que chega a gente fala assim: eu não consigo resolver. Não é isso? O que é isso? E agora eu quero entrar nesse ponto. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. O que o Senhor está mostrando para nós? Nós temos prioridade ou nós temos prioridades? Como nós estamos tratando a nossa vida hoje? Como nós estamos nos envolvendo com Deus a ponto de dizer, e a ponto, agora quero pegar também aqui o testemunho da Silvana, a ponto das pessoas olharem para nós e dizerem: realmente você mudou. E detalhe, só faltou o porquê, né? É que eles não vão perguntar o porquê, porque já vai dar chance para você falar: então, vem aqui que agora eu vou te contar. Olha o que Jesus fez. Mas a pessoa sabe. A pessoa entende o que é. A pessoa começa a ter esta compreensão através do quê? Através da nossa atitude. E pegando isso, olhando desta maneira, e quero entrar de novo nesta pergunta: qual tem sido sua prioridade e qual tem sido suas prioridades? Porque isso, a mudança, ela se dá através da prioridade. A confusão através das prioridades. Que loucura? Não é loucura. Se você se comprometeu com algo, e este algo é divino, este algo é sobrenatural, este algo é grandioso, este algo é tremendo, é prioridade. O restante são prioridades. Porque não adianta nós chegarmos e falarmos: eu sirvo um Deus que tudo pode, mas no primeiro momento que Ele precisa de você, você chega, você escolhe todas as outras coisas que você está fazendo menos Ele. O que adianta nós chegarmos lá na hora de um culto, estarmos ali
Senhor falando, parece que o céu desce, há uma presença gloriosa, uma presença tremenda, há algo sobrenatural, e você sai ali e tal, e a hora que chega em casa, a primeira coisa que você fala é mal daquela situação que você está vivendo. Tudo aquilo que você recebeu foi por água abaixo, porque a sua palavra foi usada para destruição e não para edificação. O que é isso? Prioridades. Se minha prioridade é o Senhor, é Ele quem edifica a casa. E para edificar esta casa, Ele precisa de nós. Como assim? Lembra que nós sempre estamos dizendo que a ativação espiritual, ou seja, aquilo que acontece no reino espiritual, depende daquilo que nós falamos. Então, se você confessar Jesus como Senhor e Salvador e crer, não foi isso? Foi assim, não, meu? Foi? Foi assim. E crer que os seus pecados foram perdoados, ou seja, a sua vida começa a ser transformada, o Espírito Santo de Deus começa a habitar e começa uma transformação. Quando nós confessamos, então, este confessar é a parte primordial, porque o orgulhoso não confessa, o orgulhoso acusa, o orgulhoso aponta, o orgulhoso murmura, o orgulhoso quer todo mundo menos que ele seja contrariado. O orgulhoso, ele não está nem um pouco preocupado com Deus, ele está preocupado com ele e ainda usa a palavra de Deus para poder dizer que os erros deles estão certos. Mas quando entra esta habitação, quando o Senhor começa a edificar esta casa, a primeira coisa, se nós permitirmos, que é quebrado, é o orgulho. Por quê? A hora que você fala assim: Senhor, eu dependo de Ti, eu não tenho força sozinho, eu não consigo sozinho, não dá para fazer sozinho, não tem como fazer sozinho. Além de todo o meu estudo, posso ter treinado, posso ter recebido todos os tipos de cursos do mundo, mas eu não consigo sozinho. E a hora que nós afirmamos isso, eu não consigo sozinho, Ele começa a entrar e falar: então ótimo, é isso que eu estava esperando. Quando você confessou que você não consegue sozinho, é aí que eu entro e falo: eu torno fraco forte, para Ele poder caminhar e mostrar quem realmente eu sou. E quando Ele começa a mostrar quem Ele é na nossa... Espera aí. Espera aí, rapidinho. É alguma coisa que eu não sei o que ainda. Ainda não. Piscou? Bom, se piscou, desligou tudo então. Bom, vocês estão me ouvindo, não estão? Isso não vai interferir em nada do que Deus está fazendo. Glória. Aleluia. Então, diante disso, o Senhor, Ele pede para eu te fazer somente uma pergunta: quem está governando a sua casa? Quem governa a sua casa hoje? Voltou, aleluia. Aleluia. Obrigado, Jesus. Está vendo? Quem governa? Obrigado. Aleluia. Ah, foi o Senhor que desligou, né? Aleluia. Então quem governa a sua casa? Quem governa a sua casa? E agora eu não estou falando da casa espiritual não, tá? Quem governa a sua casa? O que entra na sua casa? O que tem entrado na sua casa? E foi muito sério que o Espírito Santo de Deus falou comigo essa semana. O que temos permitido entrar dentro da nossa casa? Quando você recebe qualquer coisa que você compra, ou quando você compra qualquer coisa em algum bazar ou em algum lugar, você ora e consagra ou você aceita do jeito que está? E aquilo que você aceita, você sabe qual a procedência? Você sabe o que está dentro daquilo? Você sabe o que você está levando para dentro da sua casa? E agora converte isso na sua vida espiritual. Quando você aceita tudo o que te falam, o que você está levando para dentro da sua casa espiritual?
O que você está carregando aí dentro, que muitas vezes começa a mudar princípio e valores para aquilo que eu tenho que fazer? Princípios e valores, principalmente princípios, eles têm que ser imutáveis. Eles não podem mudar por causa de uma crise, de uma situação ou de algum tipo de problema. Quem governa a sua casa? O que você está levando para dentro dela? Agora vamos pensar um pouco na casa espiritual. Quantas palavras você tem recebido e você fala, isso é de Deus? Quem disse que é? Deus, ótimo. Mas e se não foi ele? Quem foi? Foi a sua alma sedenta. O que o pastor Laércio enfatizou na vida de Naamã? Tremendo, né? Naamã não foi só curado. O que ele fez? Ele fez uma escolha de vida, não fez? Ele permitiu que aquele Deus fizesse morada dentro dele e começasse a fazer toda a transformação dentro dele. Jesus não é uma religião. Jesus não são cultos que frequentamos. Jesus não são reuniões, células, visitas nos lares. Jesus jamais vai ser qualquer tipo de intervenção que fazemos. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. É Ele que nos dá esta direção. É Ele que nos faz viver algo extraordinário e sobrenatural. E é Ele quem nos faz começar a olhar tudo de um modo diferente. Se aquilo ali que você falou ou disse tem alguma coisa contra alguém, então pense, porque agora você vai ter que orar por ele, não é? É seu inimigo? Ore. Ore. Sabe por quê? O grande dilema da humanidade eu resolvo no braço. Mas o que Jesus veio falar? Eu resolvo através do amor. Ame. Ame a ponto de você dobrar o seu joelho para orar pelo seu inimigo. Ame. E neste amor eu quero dizer, irmãos, quanto tempo nós temos nos dedicado em oração pelos nossos filhos? A gente ora pelo vizinho, pelo parente, pelo coxo, pelo manco, pela pessoa que está quase morrendo. A gente ora, a gente vai fazer visita para fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Uns que não estão nem querendo saber nem de visita, faz por todo mundo e para os nossos filhos. Quanto tempo nós temos dedicado a eles? E eu estou falando primeiro em oração. Não estou falando em sentar, conversar, ouvir. Estou falando em oração. Porque o outro processo é depois. É a hora que Deus tiver preparado tudo. E a Silvana falou bem claro isso, né? Como que é? Você, mãe, falando disso, né? Então, é mais ou menos isso. A gente ora, a gente mostra. E chega uma hora que daí nós somos enfáticos naquilo que tem que ser dito. Tudo por quê? Porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Mas diante disso, você anda por prioridades, mas se não conhecer o seu propósito, você só estará sobrevivendo. Como assim? Aquele profeta que foi visitado por Naamã, ele sabia qual era o propósito dele. Por isso que ele estava lá. Ele sabia quem era o Deus que ele servia. Ele sabia porque ele estava lá. Jesus, João Batista, eles sabiam qual era o propósito deles. Tiveram poucos dias, mas eles sabiam qual era o propósito. Sabe por quê? Porque eles tinham uma prioridade. E quando nós temos uma prioridade, nós entendemos este reino, nós entendemos esta justiça, nós entendemos o nosso propósito. A partir daí, começamos a trabalhar em cima daquilo que Deus, Ele nos direciona. É loucura? Não! É evangelho, é palavra, é aquilo que Jesus veio na terra para nos ensinar.
Ele nos mostrou desta maneira: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. E daí agora entra a segunda parte, que eu vejo que é a principal. Se você permitiu o Senhor entrar na sua vida, se você permitiu com que Ele fizesse, se você permitiu com que Ele entrasse, hoje você compreende que você é um ser espiritual? Amém? Você compreende quem você está começando a conhecer quem é? Por quê? Nós temos que fazer aquela distinção: o natural, o carnal e o espiritual. Natural, aquele que não conhece a Deus. O carnal, aquele que teve um primeiro contato com Deus, mas continua imaturo, ou seja, não quer saber de crescer. E o espiritual, que já tem este entendimento e quer crescer. Então, essa segunda parte ela vai falar exatamente daqueles que já confessaram, daqueles que começaram a entender quem é, daqueles que começaram a observar quem ou o que é esta vida que Jesus deu. E daí a gente entra na segunda parte do versículo que fala assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Como assim? Se nós não ficarmos apercebidos no Senhor daquilo que nós temos que fazer, sempre nós vamos fazer com alguma coisa faltando. Loucura? Não, é verdade. Porque sempre nós vamos achar que o que nós estamos fazendo é o correto. Mas essa orientação está vindo de quem? Essa direção está vindo de quem? O que adianta nós queremos achar que é tudo do nosso jeito, se o Senhor Ele está mostrando tudo ao contrário, que é do jeito dele, mas também que nós temos que estar em pé, vigilantes, atentos para poder saber: olha, aqui dentro de mim eu vejo isso, vejo aquilo outro, todos fazendo, todos fazem, Senhor, e comigo, como é? Como assim é loucura? Não! Quando nós priorizamos o Senhor, nós temos que priorizar a sua voz, não priorizar as outras coisas que vêm em volta querendo nos tirar da sua presença. Porque quando nós estávamos ali, naquele momento de arar a terra, de plantar, pode perceber, não faltava dia, não faltava horário, não faltava mês, não faltava ano, era toda vez ali buscando a presença do Senhor e clamando e falando: Senhor, obrigado. E de repente, quando recebe, muda tudo. Por quê? Porque começaram as prioridades ser maior que a prioridade. E aí nós começamos até a criar prioridades, não é? Em vez de Deus ser a prioridade, daí começa a ser o emprego a prioridade. Daí começa a ser as tarefas a prioridade. Daí começam a ser os filhos a prioridade. Daí começam a ser as pessoas a prioridade. Aí começam a ser os projetos a prioridade. Começa a ser tanta coisa que a gente até esquece de quem é primeiro e segundo. Daí a gente vai olhar, a gente faz até assim, né? Levanta, sobe na cadeira. Peraí, Deus está onde mesmo? Olha lá, ele lá, lá. Já está 2, 3 quadras lá na frente, a gente não está enxergando ele. Por que isso acontece? Vigilância. Todas as coisas começam a acontecer na nossa vida porque nós temos que começar a perceber aquilo que o Senhor Ele está nos mostrando. Os profetas, João Batista, Jesus, eles não perderam a prioridade porque eles sabiam qual era o propósito. Para nós entendermos a prioridade, nós temos que entender o nosso propósito. O nosso propósito está no Senhor. Nosso propósito está em fazer a vontade dEle. Cada um naquilo que o Senhor colocou. Cada um naquilo que o Senhor propôs. Se for para você poder fazer algo, por que você está parado e não faz? Se Deus te chamou para poder edificar uma vida, por que você está preocupado, olhando e falando: tá, mas Senhor, olha aqui, está tudo uma bagunça. Não, então, se está uma bagunça, é que em algum momento se perdeu a prioridade. Se o Senhor Ele está te dando algo, Ele está falando: organiza-se. Ele está falando para você: olhe, observe, aonde foi que você se perdeu, volte, reassuma novamente o controle que você tinha perdido da prioridade. Que controle?
Assuma novamente que a sua prioridade é Deus e recomece. Quando você assume isso, você está falando o quê? Peraí, deixa eu arrancar todas as outras raízes que foram feitas, para que seja uma raiz só, onde tudo seja edificado de uma maneira sobrenatural. E quando nós começamos a enxergar isso, o Senhor, Ele faz o quê? Ele vai limpando tudo na nossa frente. E eu falo assim, mas Senhor, mas se eu soubesse então, não é se eu soubesse, a palavra está dita, a palavra foi escrita, a palavra está aqui para nós lermos. E se nós entendermos que tudo vem através da obediência e não através simplesmente do nosso esforço, nós gostamos muito, né? Quando a gente lê lá, né? Josué 1:9, né? Como que é? Muitos gostam de estar citando isso aqui. Eu vou até ler. É muito bom isso aqui. Sabe por quê? Porque muitos gostam de ver ou enxergar desta maneira, mas esquecem que havia um princípio aqui em Josué. Josué capítulo 1, versículo 9 fala assim, ó. Vou te falar, irmãos, quando é outra Bíblia que você pega, é só Jesus, né? Não te mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. É fácil nós falarmos isso, mas qual foi o princípio? O princípio foi que Josué foi um dos espias. O princípio é que Josué ele tinha uma visão diferente. O princípio é que Josué não se apartou de Moisés. Se ele estava lá para poder orar, Josué estava junto. Se ele estava na entrada do templo, Josué estava junto. Se ele estava na montanha, Josué estava junto. Se ele estava falando alguma coisa, Josué estava junto. Então por que Deus chegou e falou desse jeito? Porque na verdade Josué já sabia qual era o propósito, quem ele era. O que Deus ele falou assim, ó, tá vendo de tudo isso? Tudo que Moisés fez, então agora está na sua mão. E agora eu dependo de você. Então quando nós nos atentamos a essa palavra, já existe algo dentro de nós. Já existe algo que o Senhor já forjou. Já existe algo que está aqui, ó, consolidado. Então quando você olhar esta passagem, pense. Quando o Senhor fala para você ser forte, ser corajoso, não se pasmar, nem se espantar, é porque assim, já está forjado em você isso. Você é corajoso, você é guerreiro, você teme a Deus e não a homens, você não se espanta com qualquer coisa, você já está pronto para receber aquilo que o Senhor ele tem para você. Daí você fala assim, nossa, mas eu estou pronto para receber. Então, agora vamos entender um pouco receber. Receber não é... Hoje nós temos um conceito muito diferente do receber, né? Hoje o receber ele está um pouco conceituado daquela maneira de eu adquiro para poder usufruir, não é? Mas e se o receber ele estiver num outro contexto? Como que nós vamos agir? Como assim? O receber de Josué estava num outro contexto. Estava no contexto de assumir uma responsabilidade para dar continuidade a uma promessa e fazer com que este povo fizesse a vontade de Deus. Quando o Senhor ele chamou Josué e ele falou assim, olha, receba, ou seja, olha, tome posse, está aqui, ó, agora eu passo para você, aquilo que era de Moisés está na sua mão, olha, estou te dando, você tem que receber. Josué tinha uma escolha, não tinha? Ele tinha uma escolha, como nós temos uma escolha hoje. Nós temos a escolha hoje, o Senhor quer te dar, mas o Senhor precisa saber se você quer receber. O que? Aquilo que nós lemos no Salmo 127, no versículo 1. Se ele pode edificar a casa, se ele pode edificar tudo, se ele pode fazer com que tudo permaneça da maneira que ele quer, não mais da sua maneira, porque é uma escolha, não é? Agora imagina, Josué mudar alguma coisa da vida dele, algumas coisas, porque ele também era, não esqueça que ele também era guerreiro, né? Era ele que comandava o exército na hora das batalhas.
e agora ele teria que comandar o povo. Vou falar algo aqui que o Espírito Santo de Deus ministrou. Nenhum dos seus passos e nenhum dos seus caminhos são para você se manter no lugar onde você acha. Sempre Deus vai te colocar sempre num nível e num patamar maior. Nunca você vai permanecer no mesmo lugar. Sabe por quê? Porque assim, aquele que permanece no mesmo lugar, chega uma hora que entra na estafa, na fadiga e na mesmice. Então ele não consegue romper, ele não consegue andar mais do que aquilo, porque sua visão fica limitada. Então se você perceber, Josué ligar o gol e foi caminhando passo a passo para poder atingir o objetivo e o propósito principal de Deus, que era fazer a vontade dele, fazendo com que aquele povo chegasse ao lugar que Deus prometeu. E dessa maneira, aqui, na mesma maneira, no Salmo 127, o Senhor está falando, se você permitir que ele edifique a casa, que ele permaneça na casa, que ele faça tudo. Nós acabamos de louvar com os hinos, né? Muda tudo de lugar, né? Se você permitir que realmente ele transforme tudo a sua vida, sabe o que ele vai fazer? Ele vai te mostrar e vai te levar ao lugar onde você muitas vezes ainda nem conheceu. Vai te levar ao lugar que muitas vezes você fala assim, mas Senhor, eu vejo tantas pessoas falarem, mas hoje eu estou aqui. Que lugar é este? É o lugar que Deus preparou para nós estarmos. É o lugar da sua habitação, a sala do trono. Ele quer nos manter ali. Mas para isso, nós precisamos entender qual é o propósito. E se nós estamos realmente dando a prioridade para Ele. Porque essa prioridade, ela é essencial. E quando nós permitimos isso, nós entendemos a palavra que foi liberada para nós desde o começo deste ano. Quando nós criamos raízes profundas, a hora que começa a nascer e a hora que começa a florescer, nada abala aquilo que tem raízes profundas. As nossas raízes têm que estar no Senhor. Essas raízes têm que permanecer no Senhor. Essas raízes têm que dar frutos, e esses frutos permanecerem, e frutos saudáveis. Se em algum momento, ou se de repente, em algum descuido, você pode ter dado prioridades e não mais prioridade ao Senhor, hoje é o dia de você voltar. Volte. Volte. Naamã voltou, ouviu e foi curado. Nós vimos aqui testemunhos de pessoas que creram e o Senhor assim fez. Nós vimos que não só isso, né? E aí o pastor Lércio falou e depois ele ainda finalizou com os 10 leprosos, né? Quantos voltaram? Literalmente, né? Por quê? Porque não está na quantidade de vezes que você erra, mas como você se comporta a partir daquele erro. Porque se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoá-los. Mas esses pecados têm que ser abandonados para que esta presença reine e de uma maneira sobrenatural nós comecemos de novo a fazer com que essa prioridade seja a nossa vida. Mantenha esta prioridade, porque senão as prioridades elas vão acabar nos levando para outros lugares. Como assim? Deus, Ele já tem nos dito e tem nos falado e tem nos mostrado que a cada dia Ele é um Deus de promessa, não é? Este Deus de promessa, Ele quer que você tenha uma prioridade, mas quer que você conheça qual é o seu propósito. Então, para cada um, nessa hora, fecha os teus olhos. Eu não sei que o Senhor, ou da maneira que o Senhor tem ministrado, como eu disse para você, essa palavra pode estar indo para cada mente, para cada coração de uma maneira. Alguns que são empreendedores, está indo de uma maneira diferente para aqueles que estão trabalhando CLT e para aqueles que hoje estão somente trabalhando em casa e para aqueles que estão hoje cuidando da família, para aqueles que estão cuidando simplesmente da casa, para aqueles que hoje observam, estão cuidando de algo local ou de um trabalho voluntário ou de um trabalho social. A palavra ela falou de uma maneira, mas ela foi bem enfática em algo, desde o início do culto.
Qual tem sido a nossa prioridade? Se a nossa prioridade, como já foi dito aqui em Mateus 6, versículo 33, buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Se essa for a nossa prioridade, tudo vai ser transformado. Mas tudo depende de você hoje. O Senhor, Ele te chama porque Ele quer você na sua individualidade, quer você, ou nos quer até mesmo na nossa incapacidade. Como assim? Nós temos que reconhecer que existem coisas que nós não conseguimos fazer, e nós temos que reconhecer que Ele vai fazer sim, e através disso Ele vai nos dar o quê? Sabedoria. Ele não vai nos dar entendimento, conhecimento, destreza. Ele vai abrir a nossa visão e vai começar a nos levar ao nosso propósito. Porque quando nós temos a compreensão de quem Ele é, nós começamos a enxergar que a Bíblia tem todas as respostas, que a palavra tem todas as respostas. E quando Ele quer falar algo conosco, Ele já disse e Ele já nos mostrou. Mas nessa sua individualidade, peça para o Senhor te mostrar. Peça para o Senhor te mostrar. O que você tem colocado como prioridade, que muitas vezes tem tirado Ele como prioridade. Pense, quantas vezes você trocou de estar conversando com Ele, falando com Ele, trocou esta intimidade para poder fazer outras coisas, pensando naquilo que você poderia galgar, atingir ou fazer. Mas se não fosse Ele, você estaria com essa saúde e essa disposição para fazê-lo? Pense, quantas vezes você trocou, se dedicou, planejou, criou aí meses para poder conquistar algo. Agora imagina você, meses, orando, jejuando e buscando para que Ele faça a vontade dEle na sua vida. Isso se chama prioridade. Então nesta manhã, priorize o Senhor em todas as suas atitudes e pensamentos. Mas deixe, mais uma vez vou repetir, deixe o Espírito Santo de Deus te levar a este propósito. Você foi chamado com um propósito. Deixe o Senhor te mostrar este propósito, mas não faça de qualquer jeito isso. Peça orientação para Deus. Deus orientou Noé da maneira que era para ele fazer a arca. Mesmo quando todos olharam e falaram, isso é impossível, Deus falou assim, é possível porque eu estou mandando. Então, deixa eu liberar essa palavra para você. Se Deus falar algo para você e as pessoas falarem isso é impossível, fala para elas, foi Deus que mandou eu fazer, foi Ele quem disse, e Ele quem vai dar as condições para serem feitas, porque foi Ele que disse. E faça, mas tenha uma certeza, Deus só vai falar se sua prioridade primeiro for Ele. Deus só vai falar se sua prioridade estiver nele. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Graças te damos pelo seu amor e pelo seu cuidado. Obrigado pela sua presença, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos aqui. Sabemos que tudo está no seu controle, na sua direção, que nada foge, Pai, do seu querer e da sua verdade. Senhor, nós queremos, Pai, através desta prioridade, a cada dia mais viver, Senhor, este propósito, caminhar em cima destes princípios e viver a sua vontade dia após dia. Então, Pai, desde já quebre todas as outras vozes que não for a sua. Quebre, Senhor, as vozes do mundo. Quebre as vozes, Senhor querido, das nossas emoções e da nossa mente. Quebre, Senhor, e desfaça agora todas as vozes do mundo e de Satanás. Arranque, cala estas vozes, para nós somente ouvirmos a sua voz. E sabemos que tudo, Senhor, vem de Ti. E tudo está, Pai, por Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Que a Sua presença seja viva, Senhor. Que seja eficaz, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
Amém. Amém, irmãos? Amém? Amém. Deixe o Senhor fazer o que Ele tem para fazer. Mas em nenhum momento fuja daquilo que Ele colocou nas suas mãos. Porque sabe quando a gente foge? Quando o negócio está começando a apertar para o nosso lado, né? A gente começa a dar motivo. Não. É essa hora que Deus está querendo nos instruir, nos mostrar que tudo vem dEle, que tudo é por Ele e que tudo é nele. Amém? Deus abençoe, que as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Glórias a Deus. Amém, irmãos? Recebemos? Agora colocamos em prática, né? Deus, ele trabalha da maneira dele. Eu e o pastor Leandro, a gente tem uma sintonia que eu não vou pregar, só vou falar aquilo, só vou ler um capítulo do livro aqui que o Senhor ele colocou. O pastor Leandro falou que no início do ano foi falado de raízes profundas. Foi falado de raízes profundas, né? E Deus tem falado grandemente no dia de hoje. E eu ia ler esse texto, mas Deus me deu na mão. Mas agora o Senhor, para confirmar e edificar aquilo que o Senhor ele quer na sua vida. Você não é mais ouvinte, você é discípulo. Ele falou de Josué, de vários. Você é discípulo. Em João, capítulo de número 15, diz assim: não vou pregar, só ouça, o Senhor ele vai continuar falando. Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Você já está limpo nesta manhã. Está em mim e eu em vós, como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. A vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes a vós, a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e dei frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou.
Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpas do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu, entre eles, não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria pecado, mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, testificará em mim, e vós também testificareis, pois estiverdes comigo desde o princípio. Amém? Creio que você recebeu do Senhor da parte do Senhor nessa manhã. Leve e pratique. Você foi chamado para ser discípulo. Você tem uma obra especial na sua vida. Deus escolheu você. Deus é que te capacita. Tantas vezes a gente não entende, mas por que eu? É você mesmo. Tantas vezes você quer fugir, não adianta fugir, o Senhor ele te escolheu. Então que tudo que foi falado no dia de hoje, os testemunhos, os louvores, a palavra do Senhor nessa manhã, ei, não era para aquela pessoa que não veio. Hoje foi convidado muita gente. Foi convidado muita gente, mas o Senhor, Ele preparou esse dia para você. Ele é a videira, você é o ramo, dá fruto, permanece na videira, irmãos. Amém? E antes de estar encerrando, eu gostaria de pedir para os irmãos, estender as suas mãos, a gente ora por essas vidas, né? Pessoas ligam para nós, ou passa zap, ou passa aí fora, e pede oração, pede para colocar os nomes delas, da família em oração. E Deus tem escutado a nossa oração. Porque quando o povo ora, quando o povo clama, quando o povo pede, o Senhor ele ouve. Então, nessa manhã, vamos estar orando por essas vidas. Muitos a gente nem conhece, mas saiba que o Senhor ele está operando, o Senhor ele está trabalhando. Então, una a minha fé juntamente com a sua fé para orar por essas vidas. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de poder e Deus de glória, Deus santo, Deus de vitória. Nessa manhã, Senhor, apresentamos este caderno de oração, Pai. Quantas vidas, quantos nomes escritos aqui, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo. Ah, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo, vai de encontro, o Senhor tu conhece, Senhor, desde o menor até o maior, meu Pai querido, Pai amado Deus santo, Deus tremendo. Tu contemplas a necessidade de cada um, Pai querido, Pai amado Deus santo, Deus tremendo. Ah, Senhor, viemos nessa manhã, Senhor, te pedir, Senhor amado Deus santo, Deus tremendo, vai te encontro, Senhor, com aquele que está enfermo, meu Pai, aquele que está acamado, Senhor amado, com aquele que está no leito de hospital, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Diz a sua palavra que sobre si, Senhor, levou as nossas dores, as nossas enfermidades, então te pedimos nessa manhã, envia a cura sobre essas vidas, ó Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória, eu te peço nessa manhã, vai de encontro, meu Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, aquele que está no estado de depressão, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, ah, Senhor, aquele que está querendo tirar cabo da sua vida, nesta manhã te pedimos em nome de Jesus Cristo, Pai, vai entrando, Senhor, com a providência, muda a história na vida desta pessoa, Senhor, liberta ela, Senhor, deste mal, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, vai aonde a medicina não alcança, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, que o Senhor possa mudar a história dessa pessoa, Pai. Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, Deus de vitória, eu te peço, Senhor, vai de encontro com essa família, meu Pai. Tu és um Deus que restaura, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo, restitui este casal, Senhor amado, esta família. Tu és o Deus da família, meu Pai. Vai de encontro, Senhor, com essa família na manhã de hoje, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo, muda a história, Senhor. Pai, entra com providência nos celeiros deste povo, Senhor amado, Deus santo, abra as portas, meu Deus poderoso, Deus santo, Deus tremendo. Vai de encontro com a causa na justiça, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Cumpra, Senhor, o seu querer. Quantas pessoas necessitadas, aflitas, meu Pai querido, Pai amado, Deus santo, Deus tremendo. Mas te pedimos como igreja na manhã de hoje, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Muda a história, Senhor. Muda a história dessas vidas, ó Pai. Que elas possam ser libertas, que elas possam ser saradas, que elas possam ser transformadas pelo poder do Teu nome, Senhor. Também apresento nesta manhã, Senhor, esses propósitos de oração, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. A sua igreja colocou, Senhor, como se fosse uma carta para Ti, Senhor amado, Deus santo, Deus tremendo. Ah, Senhor, que o Senhor possa cumprir o Seu querer, a Sua vontade, Senhor.
Cumpra, Pai, derrama do teu poder e da tua unção sobre esses pedidos de oração, Pai querido, Pai amado, Deus Santo. Também te pedimos, meu Pai, abençoa os dizimistas, os ofertantes da sua casa, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa abençoar 30, 60, 100 vezes mais, ó Deus poderoso, Deus Santo, Deus tremendo, essa semente, meu Pai. Abençoa aqueles que não puderam ofertar nessa manhã, que o Senhor possa abrir as comportas do céu, abra as portas, meu Pai, derrama do teu poder, entra com providência, Senhor, sobre cada família nesta manhã, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Senhor, em nome de Jesus Cristo, te damos graças, ó Pai. Te damos graças nesta manhã por estarmos aqui reunidos em seu nome, Senhor. Senhor, te damos graças pela tua palavra nesta manhã, Senhor amado, porque eu sei que a tua palavra não volta vazia, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Pai, eu te peço nessa manhã, Senhor, abençoa cada vida, Senhor, a cada lar, a cada família, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo, que o Senhor possa cumprir, Senhor, o Senhor querer, a sua vontade, Pai. Também te peço pelas vidas que estão assistindo, meu Pai querido, Pai amado, Deus Santo, na live, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Vai de encontro, Senhor, com cada pedido de oração, Senhor. Vai de encontro, Senhor, com a sua casa, com a sua família, com a sua parentela, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Te damos graças, ó Pai. Te damos graças nessa manhã, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Que o Senhor possa continuar abençoando o seu povo, Senhor amado, Deus Santo, Deus tremendo. Dê uma semana de bênção, uma semana de conquista, uma semana de vitória, Pai. É que eu te peço e desde já te agradecer em nome de Jesus Cristo. Amém? Alguma... É que esse ano a gente não vai ter mais o culto de domingo, só de quinta-feira. Segunda-feira o culto de oração às 19 horas. Quinta-feira, às 20 horas. Porque no domingo, como é Natal, as pessoas passam com a sua família, e vão descansar um pouco, né? Mas a semana tem culto, irmão. Segunda-feira oração e quinta culto. Amém? Estenda suas mãos na manhã de hoje. Que o amor de Deus, a comunhão de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja com todos vós, juntos nós dizemos. Amém. Em paz,